Bom dia, na paz do Senhor, amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Quero trazer uma palavra poderosa hoje para o teu coração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 18, a Bíblia nos diz que certo homem de posição fez uma pergunta para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Somente até aqui. Uma coisa ainda te falta. Meus amados e queridos irmãos, sabemos que isso foi uma afirmação de Jesus para aquele jovem, dizendo que uma coisa ainda faltava na vida dele. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram que saber o que faltava para que eles pudessem servir verdadeiramente a Deus. Uma pergunta eu faço para ti e você responde para você mesmo. O que está faltando para ti? O que está faltando para você, para que você possa estar servindo verdadeiramente a Deus? Eu vou citar alguns exemplos de alguns homens de Deus que ainda faltava algo para eles servirem verdadeiramente a Deus. Primeiramente, vamos citar aqui o nome de Moisés. Moisés ele precisou tirar as suas sandálias. Na verdade, o problema não era as sandálias de Moisés. As sandálias de Moisés representava a falta de santificação de Moisés para estar na presença de Deus. Ele havia fugido do Egito, porque tinha matado um homem e o seu erro foi descoberto, e até então ele não tinha estado na presença de Deus. E para estar na presença de Deus, ele teria que ser limpo daquele pecado que ele havia cometido. O que faltava para Moisés servir a Deus com toda sinceridade era se santificar. Deus é santo, e para estarmos em sua presença devemos estar santificados por Jesus. Paulo, escrevendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, nos diz: Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Não tem como servir a Deus se não estiver em santificação. Isso que Paulo escreveu, inspirado por Deus, mostra claramente que quem despreza a santificação despreza a Deus e não ao homem. Esse é o exemplo de Moisés. Também Gideão. Sabemos que o povo de Israel estava passando por um problema muito grande. Os midianitas estavam escravizando o povo e Gideão tinha sido escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Mas para fazer isso ainda faltava uma coisa para ele. Ele tinha que sair do lagar. O lagar não era lugar de malhar o trigo, mas ele estava lá porque estava com medo. Muitas vezes Deus nos manda fazer algo e ficamos com medo e começamos a dar um monte de desculpa. Com Gideão não foi diferente. Quando o anjo disse que ele iria libertar o povo da mão dos midianitas, ele começou a arrumar um monte de desculpa, mas na verdade era medo. Quando Jesus contou a parábola dos talentos, o homem que teve medo não desenvolveu bem o trabalho dele. Os outros granjearam. O que recebeu 5 talentos granjeou mais 5. O que recebeu 2 granjeou mais 2. Agora o que tinha recebido 1 talento por medo enterrou o talento. E quando o patrão chegou, ele apenas entregou aquele 1. Deus nos dá talentos e muitas das vezes escondemos. Não queremos, com medo. Deus nos livre de estarmos com as mãos vazias quando o Senhor vir e nos cobrar, queridos. Eliseu, Deus já tinha revelado para Elias que Eliseu seria
o seu sucessor, mas para que isso acontecesse ainda faltava uma coisa: Eliseu precisava se desfazer dos aparelhos que ele lavrava e dos seus bois. Ou seja, ele tinha que se desfazer de coisas materiais que iria prendê-lo. Se por acaso Eliseu fosse com Elias sem se desfazer das suas coisas, das coisas que o prendia, poderia ser que ele estaria fazendo a obra, mas teria que sempre voltar para ver se tudo estava lá, se tudo estava direitinho, se o empregado que ele deixou cuidando dos bois estava fazendo o serviço certo. Não daria certo. Para você fazer a obra do Senhor, você precisa se livrar das coisas que te prendem na sua casa, no seu serviço, no seu trabalho. Às vezes é uma coisa tão pequena, às vezes uma foto que nos prende. Muitas vezes o que prende as pessoas são outras pessoas. Às vezes um filho não faz a obra porque não pode deixar o filho ou levar o filho. Meu filho vai cansar. Deus não quer que nada te prenda a você fazer a obra dele com liberdade. Para Isaías ser consagrado, a profeta faltava ainda o rei morrer. O rei para Isaías representava comodidade. Era cômodo para Isaías ser próximo ao rei, mas Deus não queria isso. Ele precisava de um encontro verdadeiro com Deus. Muitas pessoas ficam na aba de outras. Isso é muito cômodo. Eu falo por experiência própria. Eu vivi muito tempo junto do meu pai e da minha mãe. Só participava das bênçãos, mas pagar o preço? Não, eles que pagavam. Comecei então a pedir a Deus que queria ter as minhas próprias experiências com Ele. E tive e estou tendo para a glória de Deus. Deus quer que você deixe essa comodidade e pague o preço de servir a Ele. Se te falta isso, peça hoje mesmo a Deus que te tire dessa comodidade. O que te falta ainda? Eu te pergunto. Falta você buscar mais a santidade de Deus? Ou falta você tirar o medo de enfrentar? Talvez você ainda está preso em alguma coisa, ou está na comodidade. Se te falta algo, nesse momento tome uma posição diante de Deus e mude de atitude. Não queira ouvir Deus afirmar para você: ainda te falta uma coisa. Querido, pense bem nessa palavra. Pense bem, não deixa Deus falar para ti, filho, ainda te falta uma coisa. Mas vamos tomar uma atitude diante do nosso Deus para que nada venha a faltar e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e que a paz do Senhor reine no seu coração e de toda a sua família.